Então, nós vamos entrar na temática da etnodoxologia, explicando um pouquinho sobre o que é. Primeiramente, eu gostaria de estar contando para vocês um pouquinho da minha história, da minha experiência como cristão e no ministério, especificamente. Se alguém tivesse me dito alguns anos atrás que eu estaria envolvido na etnodoxologia, eu provavelmente teria dito que seria uma coisa bem imaginativa, porque eu estava bem pego às definições clássicas daquilo que é um missionário, daquilo que era um músico, e certas formulações que são, na realidade, culturais e não necessariamente bíblicas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu cresci no Brasil, eu vim para os Estados Unidos em 1981, já desde criança eu trabalhava com música, eu estudo piano e flauta doce e oboé, desde os 8 anos de idade, quando eu comecei a estudar música formalmente. E continuei assim, vim para os Estados Unidos em 81 estudando música, para estudar música, porém, pouco tempo depois, senti um chamado específico mais ao ministério cristão. Apesar de que estava servindo o Senhor na igreja de alguma forma musical, pregando o evangelho até, dessas formas assim. Mas foi sempre para mim um paralelo que às vezes não coincidiam, não aconteciam, principalmente, geralmente não aconteciam ao mesmo tempo. As divisões tradicionais das nossas igrejas, de uma forma clássica, eu diria, muitas vezes nos fecham a ideias daquilo que é um pastor, aquilo que é um missionário, aquilo que é um músico, aquelas formulações, aquelas funções tradicionais que não são ruins, que não são fora do contexto, mas não são completas. E muitas vezes fecham as portas, colocam paredes para aqueles que precisam transitar de um lado para o outro. Esse é o caso de artistas, muitas vezes. Vocês aqui que são artistas, talvez tenham sentido isso, provavelmente tenham sentido isso, talvez uma falta de valorização das artes, não se entende. Eu diria que não se entende principalmente porque muita gente não entende o significado das artes no sentido bíblico, a base bíblica de tudo isso. Então, isso foi importante para mim e eu gostaria de dar um pouquinho destas conexões para você por aqui. Eu tinha então esse conflito, diria, não que eu estivesse assim com depressão necessariamente, mas sempre não sabendo exatamente onde colocar a música dentro do ministério. Eu fui para a Alemanha com minha família já, com 4 filhos, fomos missionários lá, plantando igrejas. Também trabalhei com música numa escola de música alemã, dei aula de piano por uns 7 anos, do período de 11 anos que morei na Bavária. E isso foi uma ajuda, a gente já notava, já tinha começado um processo de modificação de pensamento na minha mente, no meu entendimento já naquela época. Mas foi bastante tempo depois ainda, mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu, sedento de ver o que o Senhor tinha para a minha vida mais adiante, eu fiquei pensando em tradução de Bíblia. Eu falo vários idiomas, entendo a importância da tradução da Bíblia para os povos, e comecei a buscar isso. Fui para um encontro da Wycliffe de uma semana, onde eles dão um pouquinho de cada uma das aulas de linguística e todas essas coisas que um tradutor de Bíblia precisa saber e entender para fazer uma boa tradução da Bíblia. E foi nesse contexto que me foi introduzida a etnodoxologia ou etnoartes. O que é isso? Nós vamos falar ainda sobre isso, mas foi nesse contexto que eu comecei a entender melhor, uns 10 anos atrás, entender melhor a função das artes dentro da missão de Deus. Então isso foi uma coisa que para mim foi revelador, foi modificador na minha vida. Eu estou, aliás, escrevendo um livro sobre uma introdução à etnodoxologia em português, que espero que esteja pronto já no início do ano que vem, e com colaboração de outros que participam em outras partes do mundo até, e terei muito mais a dizer dentro desse livro, mas aqui nesse momento eu gostaria simplesmente de dar uma ideia mais abrangente desse momento. Então isso modificou muito a minha vida, a minha forma de entender o ministério, e eu gostaria de transmitir isso para você, para que você talvez possa ter uma visão mais ampla e mais bíblica dos propósitos das artes no reino de Deus.
e que possa abrir caminhos de ministério extraordinários para cada um de vocês e para as comunidades locais. Agora, nós vamos falar de alguns princípios que são básicos para a etnodoxologia. Eu acredito que muitos de vocês que estejam assistindo aqui já estejam envolvidos com artes, conheçam bastante, praticam artes, talvez estejam até em ministérios que valorizam as artes de uma forma especial. Mas existem certas coisas que talvez sejam bem diferentes da forma que talvez você tenha pensado. Então eu já estou alertando aqui porque não quero fazer isso um grande mistério, não. É um ponto crucial e vamos falar sobre isso inicialmente. A palavra etnodoxologia vem de doxologia, claro, que tem a ver com adoração. Se você conhece o antigo cantor cristão, acho que, se não me engano, um dos primeiros hinos no início lá, que tem a doxologia, é um cântico de adoração, né? É o falar glórias, ou dar glórias. Então o estudo do dar glórias, de adorar, de glorificar a Deus. Etno é uma palavra que a gente usa também em vários contextos. Esse prefixo tem a ver com etnias, com grupos, comunidades, com identidades que são distintas umas das outras. Não estou falando aqui de raça, estou falando aqui de distinções muito mais definidas ainda do que isso. Não se fala de branco, negro e essas, não nesse sentido. São divisões culturais, principalmente. Então, de acordo com o Joshua Project, existem mais ou menos 15 mil, por aí, 15 mil etnias ou grupos culturais diferentes. Mais de 7 mil idiomas, imagina-se. Então, uma variedade no mundo enorme daquilo que se pode fazer de coisas culturais e ideias culturais que são distintas umas das outras em muitos lugares. Então, a etnodoxologia aborda as práticas de adoração e culto em seus múltiplos contextos culturais. O foco artístico não está dentro da palavra, mas não está explicitamente dentro do termo, mas é um fator central e motivador desde o início do uso desse termo. Está embutido nesse sentido. A antropologia cultural contribuiu e contribui grandemente para essa disciplina. Etnodoxologistas muitas vezes foram inicialmente etnomusicologistas, que se concentravam principalmente no estudo das músicas de várias etnias. Geralmente esse estudo dentro do estudo musical, da musicologia, tem a ver com aquilo que não é ocidental. Apesar de que isso é uma coisa meio controversa, não deveria ser tão dividido assim. Mas etnomusicologia tem focado aquilo que não é tão costumeiro no nosso ambiente ocidental. Então, muitos dos etnodoxologistas vieram dessa tradição ou desse estudo e partiram, sendo cristãos, partiram para pesquisar não somente a música, mas as artes. Aí vai se abrangendo, porque a música, a dança, o teatro e qualquer que seja a forma, a modalidade artística que nós possamos pensar, essas são definições e categorias que nós criamos dentro do nosso contexto ocidental. Então existem culturas onde isso transita, na nossa mesmo, mas que isso transita de uma para outra, é tudo misturado, não é tão assim separado com linhas divisórias. Então o termo etnoartes, nesse sentido, dá uma abrangência, uma amplitude muito maior para entender que as artes estão envolvidas umas com as outras, não são tão definidas que a gente possa só estudar a música dos povos, sem talvez ter que abordar a dança, o teatro, alguma dramatização, alguma outra coisa física, pintura, alguma coisa que tem a ver com isso. Então elas se misturam muito. Então por isso é que a gente enfatiza também o uso do termo artes mais do que música. Apesar de que a maioria dos exemplos que eu vou poder talvez fornecer aqui tem a ver com música, eu quero que isso seja claro, que não está limitado de forma nenhuma à música somente. Okay? A definição que nossa rede, faço parte da diretoria da rede que se chama Global Ethnodoxology Network. Então, uma rede de etnodoxologia global. Já existe desde o início, uns 15 anos mais ou menos. Tinha um outro nome que modificou agora recentemente. Eu sou parte da diretoria já há uns 2 anos, esse é o meu 2º ano. E a definição que nós usamos, depois eu vou compartilhar com vocês também um site onde vocês podem acessar mais informações em inglês.
se chama www.worldofworship.org, em inglês. Eu também tenho um site em português, se chama etnodoxologia.com. Aí você pode obter um pouquinho mais dessas informações. Mas a definição que a gente usa então dentro dessa rede é a seguinte, que a etnodoxologia é o estudo interdisciplinar de como os cristãos se engajam ou relacionam com Deus e com o mundo através de suas próprias expressões artísticas. Então quero enfatizar essas últimas palavras aqui porque isso é crucial. Eu vou explicar por quê ainda, mas isso é crucial. As suas próprias expressões artísticas. Se você é artista, já está envolvido com arte na igreja, a etnodoxologia estará fortificando a importância do seu chamado artístico, porque vamos valorizar e demonstrar como a Bíblia realmente valoriza a arte. Porém, ela também estará quebrando certas expectativas de formas específicas que podem ou não servir à glória de Deus. Se você está num contexto brasileiro, provavelmente, ou português, lusófono, ou de alguma forma, ou nessa, vamos dizer, nessa cultura urbana ocidental, na qual a maioria de nós vivemos, nós temos muitas vezes uma ideia bem forte que a nossa cultura, digamos, pensa-se, não estou dizendo que eu estou pensando isso, que é melhor, nós estamos superando, buscando a excelência de tudo e fazemos, às vezes intuitivamente, comparações com outras culturas, outras expressões artísticas às quais não damos o mesmo valor. Mas o que a etnodoxologia nos ensina e vai nos ensinar, a partir também de muitos estudos antropológicos, é que cada cultura tem o seu valor, um valor que é muito difícil comparar a gente pode tentar, mas comparar no sentido de seu valor, porque ela vai ter um significado específico, muitas vezes, para aquela comunidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, a etnodoxologia estará alertando o servo de Deus culturalmente clássico. Eu estou falando daqueles entre nós que crescemos com formas e funções e posições de como servir a Deus, que se limita a ser pastor, terno e gravata naquela época. Hoje em dia não é tanto o caso, agora é mais jeans com furos. Mas assim, tem certos formatos que a gente ainda se apega a isso. Aquele é um pastor, aquele é um músico, aquele é tal e tal, ele é missionário, então ele faz essas funções, exerce essas funções específicas. Isso muitas vezes são projeções culturais. A grande parte dessas classificações, dessas categorizações são projeções culturais que nós temos e passamos a utilizar para os outros também, na nossa análise de outras. Então, isso não se limita simplesmente, o ministério de Deus não se limita simplesmente a essas formas que muitas vezes nós guardamos como sagradas, como únicas, vamos dizer. Sagradas, sim, nesse sentido, são dedicadas a Deus, são sagradas, mas como se fossem as únicas formas de servir a Deus. Você é artista, você também tem uma vocação de Deus. Se Deus te deu talento e te deu um dom espiritual de servir de uma certa forma, como Ele te deu o talento também, este provavelmente é a maior indicação de como você deve servir a Deus, do que uma classificação, categoria clássica de como servir. E o mesmo se aplica também a outros povos, como quando estamos estudando outras comunidades ou ajudando outras comunidades. Isso é importante entender também. Em seguida, eu vou introduzir algumas ilustrações vamos dizer, de adoração musical, não tão estilo ocidental, para vocês ouvirem, e depois vamos falar sobre isso e voltar a conversar sobre a etnodoxologia.
Então, quais são os seus pensamentos sobre essas músicas? Talvez sejam até exóticas e interessantes para você, mas provavelmente não estariam se comunicando com você da mesma forma como ela se comunica com aquela comunidade que usa. A primeira ilustração foi do Sri Lanka, e uma música cristã, mas talvez não exatamente no seu estilo. A outra foi uma música dos índios Canela, também agradecendo a Deus pela palavra de Deus e tudo isso, porém provavelmente teve um som bem diferente para você, porque esta música se comunica dentro daquela cultura de uma maneira especial. Isso é uma coisa que nós precisamos falar sobre isso. É a questão da música ser chamada da linguagem universal. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu quero já deixar essa dica aqui, porque temos essa fala que a música é uma linguagem universal, mas isso não é realmente a realidade. É uma forma de se comunicar, vamos dizer, universal. Em toda cultura existe música, no mais que nós saibamos, existe, e tem uma atração até. Você pode ouvir uma música de uma outra cultura e achar, oh, que interessante, ser chamado por isso nesse sentido. Mas não significa que isso tem o mesmo significado para você como para eles e vice-versa. Nós vamos falar ainda sobre isso. Mas vamos voltar um pouquinho mais ao fundamento das artes para o uso em ministério, em missões. Isso para mim foi uma coisa importantíssima. Eu, como uma pessoa que não somente acreditava na Bíblia, mas queria um fundamento forte bíblico como razão e motivação para aquilo que eu faço para o Senhor. Era importante para mim entender que eu não estava simplesmente seguindo uma ideia nova assim que que interessante, que bacana, os tempos modernos são assim, né? Não simplesmente por isso, mas com um fundamento realmente bíblico. Neste pequeno momento aqui não vamos ter muita oportunidade de explicar tudo em detalhe, mas eu quero dar umas dicas e apontar a você a certas passagens bíblicas que indicam duas coisas principalmente. Primeiramente, eu gostaria de falar das artes e a revelação de Deus. Uma das coisas que me convenceu realmente do valor das artes para a comunicação do Evangelho, seja para adoração, quer dizer, verticalmente para mim falar com Deus, ou para falar com o povo, para falar com outras nações, falar com meu irmão, minha irmã. O que me convenceu, uma das coisas que me convenceu mais foi o fator da revelação de Deus. Eu vejo na Bíblia não simplesmente ilustrações de artes, de formas artísticas, poesia, música, dança e tudo isso dentro da Bíblia. Não simplesmente que é ilustrada, que é aceita, se me perdoem, por Deus, que isso pode dar certo. Mas o que me convenceu realmente é quantas vezes realmente a gente vê na Bíblia que Deus utilizou especificamente artes, as formas artísticas, vamos dizer, para expressar a vontade dele, expressar alguma ideia, algum contexto dele. É sobre isso que eu gostaria de falar gostaria de falar com você sobre isso. Então, agora, Deus se revelou ao ser humano em múltiplas instâncias por meio de formas artísticas. Isso pode ser uma coisa talvez óbvia para você, para muitos não. Para muitos entre nós isso
não é exatamente uma coisa tão óbvia. Por meio de formas poéticas, assim como os salmos nós vemos. Ele usou padrões linguísticos. Jesus mesmo usou padrões linguísticos para isso. Usamos música, vemos música, escultura, artesanato, que aliás hoje em dia as chamadas belas artes, parte do modernismo dos últimos 3 séculos, separa muitas vezes das artes. Mas artesanato, artifícios, dramatização e combinações de outros tipos de artes. Deus usou isso para comunicar o seu caráter, sua vontade, e é importante para a comunicação. Para nós, eu vejo isso porque simplesmente Deus achou isso. Deus o fez assim também. Ele poderia simplesmente ter usado afirmações diretas, concretas e únicas. Simplesmente falado, isso é assim, assim, assim. E acabou. E tudo certo. Mas ele, às vezes, gasta tempo. Para quem está fechado a essas formas artísticas, pode até pensar que ele desperdiçou o tempo, porque gastou tanto tempo. Vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, vemos Miriam dançando, celebrando que eles cruzaram o Mar Vermelho, mas isso é parte das Escrituras. Quer dizer, mesmo aquele canto foi uma coisa inspirada por Deus, que foi escrito em forma artística, criativa, poética, para continuidade, para ser mantido para o povo de Deus. Nós vemos uma ilustração crucial que, infelizmente, a gente não tem muito tempo para discutir agora, mas eu recomendo que você faça um estudo bem profundo sobre isso. Bezaleel foi aquele artista chamado nos tempos de Moisés, dentro da nação de Israel, e foi dotado de uma capacidade especial para fazer artes durante a jornada do povo de Deus para Canaã. Em Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 6, eu vou ler esse texto para você. Depois disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha isso aqui, isso é muito interessante. Aqui está um artesão, um artista, porque essa divisão de artesão, artista e belas artes que a gente usa hoje em dia, também é uma coisa moderna. Rookmaker, vamos dizer, um professor de artes holandês do século passado. Ele escreveu bastante sobre isso. Aliás, o livro existe em português. A arte não precisa ser de justificativa. Ele fala claramente sobre essa divisão que nós temos, classificação, né, que nós temos no mundo ocidental hoje em dia, que separa esses tipos de arte. Algumas coisas não são parte das belas artes, como a gente chama hoje. Mas era tudo uma coisa só, vamos dizer, antes disso. Deus encheu esse homem com o seu espírito. Para o quê? Vamos seguir aqui. No tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras para engastar e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que te hei ordenado. Então Deus encheu do Espírito Santo este Bezaleel e outros companheiros dele, com quem ele trabalhou também, para criar um tabernáculo. Isso foi para a criação, o estabelecimento do tabernáculo, que ilustrava, na realidade, o processo de entrada na presença de Deus. Agora, Deus poderia simplesmente ter dito assim: para você se aproximar comigo, a mim, precisa entrar desta forma, e falar assim abstratamente conosco, e simplesmente escrever essas coisas assim na Bíblia, que é assim assado. Que para a minha presença é santa lá nos céus, e eu estou assim distante, para chegar à minha presença, vocês precisam fazer isso e isso, aquilo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu acho que sim. Simplesmente Deus poderia simplesmente ter dito isso, mas não. Ele inspirou uma pessoa, um artista, para construir algo palpável, visível até, para comunicar visualmente, constantemente, e isso ficou na nação de Israel por séculos. Depois veio o templo, tudo isso, para comunicar essa aproximação a Deus e como é, por meio de uma forma artística, estrutural. Então,
foi um chamado divino a Bezaleel, que nós precisamos realmente prestar atenção a isso aqui. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, mas aqui não vamos ter muito tempo disso. Eu quero dar relevância a esta menção, porém, que Bezaleel foi enchido do Espírito de Deus, que isso, na realidade, é a primeira menção de alguém ter sido enchido pelo Espírito de Deus na Bíblia, esse Bezaleel. Então, em vez de usar um sermão, Deus usou uma forma estrutural, uma forma artística para comunicar a sua vontade e até o nosso relacionamento com Ele. Existe um livro de um americano, Christ John Otto, que fala sobre isso. Se você ler em inglês, Bezaleel seria em português Redimindo uma Criação Renegada. Se chama Redeeming a Renegade Creation, em inglês. Então, é interessante porque ele faz um estudo mais aprofundado sobre esse assunto. Também vemos depois, um pouco mais adiante, quando o povo foi mordido por serpentes, Deus recebeu uma direção especial de Deus para criar uma serpente de bronze, que depois nós sabemos virou um item de adoração que não era certo, porque se tornou a coisa para ser adorada. As artes não são feitas para serem adoradas, mas foi como função. Foi uma maneira do pessoal demonstrar a sua fé e ser curado. Isso está em Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Não vou ler essa passagem inteira, mas vocês podem olhar nas suas próprias Bíblias. Ao fim da jornada pelo deserto, Moisés, que não iria entrar na terra prometida, recebeu a direção de Deus para escrever também um cântico, que serviria, olha aí, por testemunha contra os filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 31, versículo 19, nos conta isso. Então, isso foi pela direção de Deus que ele escrevesse esse cântico. De outras formas, essa revisão da história deles, do povo de Israel, precisava ser mantida e passada através das gerações. E Deus deu o mandamento, o mandou escrever, criar um cântico. A letra, especificamente, e entendemos por várias razões que isso era para ser cantado também, de uma certa forma que pudesse ser relembrado de uma forma especial através dos séculos por eles. Temos depois Irão, que assistiu, que nem era judeu, partemente somente, mas também foi chamado para assistir na construção do templo, que foi também o substituto do tabernáculo depois. Nós temos Ezequiel capítulo 5, versículo 1 a 9, onde Ezequiel, em vez de simplesmente falar do sítio de Jerusalém, aqueles que estavam no cativeiro, ele faz um tipo de dramatização, que demora bastante tempo. Então, se Deus estivesse simplesmente tentando economizar o tempo, para que tudo fosse colocado assim rapidamente, porque senão o pessoal morre sem saber a verdade. Se Deus estivesse preocupado simplesmente com isso, ele poderia simplesmente ter dito a Ezequiel: proclama isso para eles, fala de uma vez e acabou. Ou repete a mesma mensagem para aqueles que não ouviram. Tá bem, pode repetir a mesma mensagem. Mas ele gastou tempo fazendo, vamos dizer, uma dramatização daquilo que ia acontecer, para que eles pudessem, de uma forma, vamos dizer, bem concreta, entender e bem profundamente, diria, entender o significado daquela profecia que ele estava dando. Então, em todas essas coisas aqui, são algumas ilustrações aqui, a gente vê não simplesmente o fato de que as formas artísticas são usadas na Bíblia. Bacana, muito bom, a gente pode defender com essa tese se quiser, mas vou dizer sinceramente, para mim isso não foi suficiente, não era suficiente para me dar, vamos dizer, o apoio para que eu pudesse continuar fazendo isso. Não havia vergonha nisso, é uma coisa boa, não era ruim, mas continuava sendo a cereja no bolo, em vez de uma parte concreta do todo, do alimento. E o que eu estou dizendo através disso, o que eu entendi através desse estudo mais profundo do uso das artes, é que Deus mesmo escolheu utilizar formas artísticas
para se revelar. Aí a gente tem os salmos todos que foram escritos de forma poética, no sentido hebraico, não necessariamente na nossa poesia, estilo poesia, porque foi para aquele povo especificamente. Então tem suas especificidades para aquele povo, mas foi uma forma poética para aquele povo. Nós temos coisas linguísticas, como Jesus mesmo utilizou por meio das parábolas, também muitas alegorias no Antigo Testamento, são formulações linguísticas que são formas artísticas que dão um sentido diferente de simplesmente o fator de ser uma possibilidade de ser usado. Mas é o fator da revelação de Deus. Isso está como forma, não uma forma fixa no sentido que a gente não possa reformular para as nossas comunidades, muito pelo contrário. Isso é uma coisa importante para a gente entender. Mas se vê claramente que Deus se comunicou com aquele povo de uma forma que fosse entendível para aquele povo. As funções das artes são múltiplas na Bíblia. Sendo isso revelação, seja simplesmente o uso do povo. Nós vemos a celebração de vitória em Êxodo capítulo 15, 1 Crônicas 15, vou dizer simplesmente alguns, relatar, vocês podem buscar adoração em muitos lugares. 2 Crônicas 5 é um exemplo, procissões até, 2 Samuel 6, expressa arrependimento nos Salmos, a gente lê isso, Salmo 51, por exemplo, funerais, se vê artes ou música usada para isso. Edificação da igreja, a gente não vê isso no Novo Testamento? Muito, né? É a função dos dons e dos cânticos que são indicados, cantar os salmos e comunicar com música, fazendo melodia. Tudo isso é para edificação da igreja. Não simplesmente, como muitas vezes a gente pensa, para o louvor a Deus. Claro, é para louvar a Deus no sentido bem geral. Nós estamos dando glória para Ele, estamos falando bem dEle, elogiando o nosso Deus. Então estamos louvando nesse sentido. Mas não no sentido simplesmente daquilo que eu uso para comunicar diretamente. Ó Deus, Tu és o meu Salvador, falando com Ele diretamente, necessariamente. Muitas vezes a música e outras formas artísticas não são simplesmente para se comunicar verticalmente com Deus, mas para falar com os outros, para falar com os nossos irmãos, para edificar a igreja, para ajudá-los a crescer em Cristo. Então, são funções artísticas da música e de outras artes que a gente não pode deixar de lado também. Então, as artes expressam louvor, alegria, tristeza, até efetuar cura emocional e psicológica. A gente vê com Davi e Saul também, nesse sentido. Não que tivesse seu potencial absoluto, mas foi usado como uma forma de cura emocional e psicológica para ele. Muitas outras funções. A segunda coisa que eu gostaria de falar sobre os fundamentos bíblicos, um fundamento bíblico do uso das artes, é o fator da criatividade. Isso é uma coisa muito interessante. Eu quero ler aqui uma citação de uma escritora inglesa, cristã, que escreveu acerca da criatividade. E depois o Francis Schaeffer, se você conhece, depois se apegou também a isso. Aliás, foi por ele que eu conheci o livro dela, Dorothy Sayers. E ela diz o seguinte acerca de Gênesis capítulo 1. Porque a gente fala muito da imagem, sermos da imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? Será que Deus tem cabelo? Parece que tem, revela no livro de Apocalipse, né? Tem sempre barba? Parece que tem, talvez. Mas tem nariz, tem dois olhos, mãos. Essas são coisas antropológicas, antropomórficas, que a gente às vezes usa para explicar Deus, mas Deus é espírito. Mas, será que a imagem de Deus realmente tem a ver com isso? Olha o que ela disse aqui. É uma citação de um livro dela. Diz, poderia-se argumentar favoravelmente por todos os elementos que se encontram na complexa natureza do homem, para identificar o que é a imagem de Deus no homem. Mas será, ela pergunta, será que o autor de Gênesis tinha algo em particular em mente quando ele escreveu? Pode-se observar que na passagem anterior ao pronunciamento sobre o homem, que o homem foi feito na imagem de Deus, estou esclarecendo isso, o autor, até aquele ponto, os primeiros versículos do livro de Gênesis, não havia dado nenhuma informação detalhada acerca de Deus.
Olha aí. Então, se você nunca leu a Bíblia, começa o livro de Gênesis, nunca não sabe nada sobre Deus, quem é Deus, como é Deus, não sabe nada do caráter de Deus. Você começa a olhar ali. O que você vai encontrar? A primeira coisa que o escritor nos dá, simplesmente, que é essencialmente divino, cuja imagem nós provavelmente fomos feitos nesse sentido, na imagem dele, vemos o que ele diz sobre Deus, que Deus criou. Simplesmente isso. Não estou lendo exatamente como está o texto, não, mas explicando aqui um pouquinho. Deus criou. É isso que a gente sabe. Até aquele ponto, aqueles primeiros versículos, é isso que a gente sabe sobre Deus. Deus é um criador, ele cria. Esta característica comum a Deus e ao homem, aparentemente, aí ela diz, é a seguinte: o desejo e a habilidade de fazer coisas, de criar. Claro, nós não criamos do nada, como Deus cria, mas nós temos a capacidade de inventar coisas. É uma capacidade que somente o ser humano tem, porque somos feitos à imagem de Deus. Então Francis Schaeffer, no seu livro A Arte e a Bíblia, que eu creio que existe em português, existe em espanhol também, em inglês, convido vocês a estudarem. É um escritor, um pregador bem famoso, morava na Suíça no século XX. Ele escreveu assim: sendo feitos à imagem do Criador, somos chamados para ter criatividade. Na realidade, é parte da imagem de Deus ser criativo, ou de ter a capacidade de criar. Nunca encontramos animais não humanos fazendo obras de arte. Então, ele vê em todo ser humano uma certa capacidade criativa e inspira esperança no ser humano para identificar criatividade como intrínseca à nossa humanidade. Não é? Suficiente sobre isso agora, porque agora o nosso tempo precisa continuar. Preciso continuar nesse assunto aqui. Então, etnodoxologia, como é que ela se desenvolveu? Tem muitas coisas que a gente poderia falar. Eu já mencionei rapidamente que a música não é, na realidade, uma linguagem universal, no sentido que muitas vezes a gente pensa. Quer dizer, a sua música de adoração e louvor não tem sempre o mesmo significado para qualquer pessoa que ouvir. Ninguém vai necessariamente se sentir mais próximo de Deus porque você está usando aquela música específica que fala ao seu coração e te ajuda a se comunicar com Deus muito bem. Mas para outras pessoas pode ser muito diferente. Essa é uma das razões, talvez, principais pela qual nós tivemos tanto conflito nas igrejas entre o movimento contemporâneo e o tradicional. Porque os tradicionais estavam acostumados a se comunicar com Deus por meio de certas formas literárias, musicais. Aí chega um outro movimento que é legítimo, mas não parece ser legítimo porque não faz sentido a uma geração, e há um conflito. E muitas vezes, então a gente vê já dentro dos nossos contextos, sem ir para etnias estrangeiras, entre aspas, nós existimos e já passamos por conflitos assim muito profundos, e igrejas se separaram por causa disso. Tem cultos divididos por causa disso. Gente chateada por causa disso. Muitas vezes, de qualquer dos lados, seja do tradicional, seja do contemporâneo, a razão disso é porque a gente não consegue ver que a música não é uma linguagem absoluta, universal, que se comunica. Um estilo de música não vai comunicar a mesma coisa para uma comunidade, ou um certo grupo, uma faceta até de um grupo, como ele pode para o outro. E quando começamos a entender e crescer nesse sentido, entendendo que a música se apega a não somente a cultura, mas até a história, o histórico de cada pessoa. E entendemos que essa música vai ter um valor e vai ter um significado especial para aquela pessoa por causa daquela conexão. Nós vamos nos dar melhor uns com os outros, provavelmente entender, ter mais compaixão, entender a variedade, estar mais dispostos a retirar as nossas expectativas e assistir ao nosso próximo, ao nosso irmão, à nossa irmã, que precisa talvez de uma outra forma de comunicação com Deus. Quando falamos com uma comunidade nova para nós sobre o Evangelho, estamos tentando comunicar. Por que não? E este é um sentido crucial da etnodoxologia. Por que não buscar aquilo que se comunica melhor para aquela comunidade, com aquela comunidade?
a linguagem do coração dela, ou as linguagens musicais e artísticas do coração daquela comunidade. E vai ter muita variedade, com certeza. Mas se queremos demonstrar amor para aquela comunidade, amor de uma certa forma que a gente, de uma forma que a gente possa dar valor àquilo que eles mesmos criam. Então necessitamos colocar ao lado um pouco, muito mais, talvez, as nossas preferências musicais e artísticas e valorizar aquilo que é local, aquilo que aquela comunidade valoriza, aquilo que aquela comunidade entende como de valor musical, comunicativo, artístico, tudo isso. A etnodoxologia não é uma coisa simplesmente nova. O nome foi, vamos dizer, iniciado por Dave Hall, num artigo dele, um etnodoxologista, que utilizou e criou esse nome, vamos dizer, começou a usar essa palavra há uns 18 anos atrás, se não me engano. Mas o sentido já estava rolando, já tem rolado por, vamos dizer, até por séculos. Mas na minha pesquisa eu vejo pontualmente pessoas, vozes solitárias falando sobre isso 250 anos atrás na Alemanha, por exemplo. Ou 100 anos atrás, Fleming, um professor em Nova York, que já falava sobre isso. Mais recentemente, nos anos 80, eu vou fazer uma citação aqui de um missionário, Raymond Bucher, missionário, se não me engano, americano, mas de língua inglesa, que trabalhou na Costa do Marfim, ou na África. E ele fala o seguinte, eu vou ler isso para você. O que está sendo feito na Costa do Marfim, na África, é um exemplo do que talvez possa se tornar normativo para qualquer trabalho missionário. O movimento popular, como foi esboçado pelo Dr. Donald McGraven, se manifestou na Costa do Marfim, perto de Korhogo, em 1962. Na medida que grupos cristãos emergiram nas aldeias ao seu redor, os missionários buscaram ensinar hinos de memória a este povo que era analfabeto. Os africanos não pareciam ser capazes de reter nem as melodias nem as palavras. Um dos líderes nativos se sentiu constrangido para ir dar o seu testemunho pelo seu país. Sua alma ansiava por uma forma de testemunhar por meio de cântico. Consequentemente, ele criou o seu próprio cântico tema. Ele o cantou com uma melodia do seu próprio povo. Foi então que os missionários descobriram que aquela língua possui uma escala de 5 notas, pentatônica, em vez da escala de 7 notas da música ocidental. A língua em si é tonal. A língua tonal, como o chinês, por exemplo. Os missionários perceberam que os africanos usavam palavras com tons altos para uma nota aguda e palavras de tons baixos para notas graves. E durante os próximos meses, os africanos compuseram muitos hinos, textos para as suas próprias melodias. Então, textos novos para as suas próprias melodias. Agora, as tribos dessas partes estão sendo edificadas em sua própria adoração, ou culto, e são ajudados para propagar sua fé pela música natural relacionada diretamente com o Evangelho. Então, essa é uma citação de 1962, observando o que estava acontecendo na Costa do Marfim já no meio do século passado. Então, existem coisas que ilustram isso já ao decorrer das últimas décadas, mas não custou bastante tempo para penetrar o nosso ambiente de ensino de missões, por exemplo, para entendermos mais e mais o valor da cultura local e a diferença do significado de uma comunicação artística, assim como o idioma. Eu falo vários idiomas, então tem palavras que eu poderia dizer numa língua, tem especialmente certas palavras curtas, talvez você conheça, talvez, também, palavras curtas que eu posso dizer, se eu falar aqui em uma língua, estou pensando em uma coisa e você, na sua língua, está pensando outra coisa. Isso acontece muitas vezes. Porque mesmo a língua, a gente entende disso. Às vezes o mesmo som que a gente usa, a mesma combinação de vogal e de consoantes juntas, formam um som, mas a gente ouve com o ouvido brasileiro, ou português, um ouvido francês, um ouvido alemão, um ouvido romeno ou chinês e parece que é outra coisa, nos dá um significado. As artes não são diferentes nesse sentido. Uma ilustração avulsa aqui eu vou dar. Imagine você, 520 anos atrás, os jesuítas chegando ao solo brasileiro, que seria o Brasil. Aí eles chegam
com a sua cruz e vão celebrar a primeira missa. Aí tem a cruz lá que eles colocam. A gente tem pinturas disso que não foram feitas depois, imagino, não são daquele tempo exatamente, mas ilustrando o que eles teriam feito quando estivessem celebrando uma missa. Então eles colocam aqueles dois paus ali, né? Essa cruz. O que o indígena teria pensado? A cruz de Cristo, que morreu e derramou seu sangue para salvar dos meus pecados? Não. Ele nunca, provavelmente, a não ser que existisse na sua cultura algum significado para uma coisa cruzada assim, talvez, provavelmente, ele ou ela, aquele indígena, teria pensado naquele significado e não no significado que o jesuíta, que o padre católico estivesse tentando comunicar com isso. Por quê? É um símbolo, é uma comunicação visual, artística, criada, que tinha um significado para uma cultura. Você entra numa outra e elas não entendem imediatamente. Você pode explicar, vai demorar, mas não é necessariamente aquela mesma coisa. Então a etnodoxologia aborda essas coisas daquela forma, dar valor mais profundo àquilo que é natural da cultura, e eu sei, estudei isso, até minha tese de doutorado tem a ver com isso, há muita fusão, muita mistura hoje em dia, mas mesmo assim, o valor para aquela comunidade vai ser diferente. Eu estudei, por exemplo, e escrevi sobre a música de fusão que os xerente, os indígenas, xerente hoje, não sei quantos de vocês conhecem, já tem trabalho batista há muito tempo até lá. Eles têm uma fusão de música que vem de músicas nordestinas misturada com estilos de cantar que são originais, mais tradicionais deles, misturados. Eu chamo isso de fusão, são gêneros de fusão que fazem muito sentido para ele. Então eu entendo completamente a questão de misturas. O que devemos evitar é de projetar as nossas expectativas e antecipar que eles vão entender o nosso significado sem comunicar dentro do sistema comunicativo deles, sistema artístico que eles utilizam. Naquele momento, não necessariamente até do passado, aquele momento, nesse momento na história daquela cultura, daquela comunidade, o que eles estão utilizando agora que faz sentido para eles. Não quer dizer que eles não vão estar interessados na sua música, na sua outra arte, às vezes com muita amizade, com muito prazer, eles vão querer aprender tudo isso, mas não quer dizer que isso está comunicando o mesmo que você está sentindo. Nem que eles vão necessariamente ter que adotar. E para nós, especialmente já com uma tradição, vamos dizer, negativa ocidental, de forçar os nossos pensamentos e outros povos, colonizadores, ainda mais precisamos nos guardar de não insistir que eles aceitem aquilo que é nosso, a nossa comunicação cultural e artística, como a absoluta, como a melhor, dessa forma. Porque isso desvaloriza o fator local, desvaloriza a pessoa, não é uma demonstração clara de amor pelo próximo e de valorizar, de entender aquilo que valoriza. Se você estivesse lidando com uma criança, isso é uma coisa que a gente fala, lidando com uma criança, quiser se relacionar bem com uma criança, o que você vai fazer? Buscar aquilo que a criança, pelo qual aquela criança se interessa. Tentar ajudar, se comunicar, se entrosar. Não quer dizer que você não possa introduzir uma outra coisa, ensinar. Especialmente uma criança que está crescendo, tem muito, muito mais a aprender. Aquela criança não vai ficar dentro de uma cultura fixa, que nunca vai modificar. Mas mesmo assim, você se encontra e se comunica com aquela criança dentro do interesse dela. Isso não é tão diferente quando nós encontramos outras culturas. Também é, de uma certa forma, muito semelhante. Então eu vou fechar desta forma aqui, falando sobre essas mudanças de paradigmas. Eu quero propor uma série de paradigmas que a etnodoxologia, vamos dizer, promove, que se não é o seu paradigma, sua forma de pensar, então estaria chamando você, a nós, para que mudemos os nossos paradigmas. Então, deixa eu falar rapidamente sobre elas aqui. Primeiramente, tem a ver com a música, como já falamos, e outras formas de arte, que elas não têm um significado universal. Então, esse é o paradigma que
que nós usamos dentro da etnodoxologia. Ela não significa a mesma coisa universalmente. E se a gente tivesse tempo, quando pudermos ter uma aula sobre semiótica, especialmente semiótica musical, um tema fascinante para mim, nós poderíamos aprender muito e ver e demonstrar claramente como a música tem significados diferentes. Se eu tivesse tempo aqui, estaria explicando e dando ilustrações, você veria, você provavelmente estaria, se estivéssemos ao vivo, estaria dando a sua impressão, o seu entendimento de uma peça musical, por exemplo, e pode ser completamente diferente daquilo que o compositor quis dizer, estava pensando, ou que outros pensaram, porque isso se adapta muitas vezes ao contexto onde a música é usada, onde a arte é usada. Então, não tem um significado universal. Eu vou seguir rapidamente porque precisamos concluir aqui. As vocações artísticas bíblicas incluem tanto artesanato como o conceito moderno de belas artes. Como eu estava falando anteriormente, Hans Rockmaker, esse holandês, escreveu em A Arte Não Precisa de Justificativa. O papel de artistas, ele diz, não foi sempre o que ele é hoje. Na maioria das culturas, inclusive a nossa cultura, antes do novo período que começou por volta de 1500, 1800, iluminismo e todo esse período, os artistas até aquele tempo eram primordialmente artesãos, né? Em português. Arte significava fazer coisas de acordo com certas regras, as regras da profissão. Não era o sentido das belas artes, como a gente chama hoje em dia. Então, quando a gente fala de arte, precisamos abrir o leque e abranger tudo que envolve esse uso de formas especiais de comunicar, com certas regras, certas maneiras de fazer as coisas, de se comunicar. O terceiro paradigma que eu gostaria de propor é que a transmissão fiel da mensagem cristã é melhor realizada aprendendo e utilizando a linguagem artística do receptor. Não somente a linguagem verbal, inglês, português, espanhol, italiano, seja o que for, mas a linguagem artística do receptor, em vez do estilo preferido do comunicador. Então, nosso foco deve ser naquilo que comunica melhor para o receptor com isso. A relevância disso é enorme. É enorme mesmo. Não, agora, eu quero explicar também que esses paradigmas que eu estou dando aqui, esses sets, não estão numa ordem fixa e final, ok? Então, não é para se tomar assim como se fosse uma hierarquia, nesse sentido, ok? Mas foi o número 3 só para que possam ser divididas e esclarecidas, identificadas separadamente, ok? Em quarto lugar, a criatividade é uma afirmação-chave do caráter criativo e imaginativo da imagem de Deus impressa na humanidade. Só um pouquinho complicado, né? Mas a criatividade afirma a imagem de Deus. O fator de nós sermos criativos é uma coisa positiva e precisamos exercer isso. Seja você um artista, a gente às vezes divide também essa classificação clássica. Aquele artista, ele é criativo. Eu não sou criativo. Não se iluda que você não é criativo. Se você não tem, talvez, a capacidade de outros tão grande de ser criativo, não quer dizer que você não tenha nenhuma criatividade. É parte de você ser humano, você imagina coisas e você cria coisas. Talvez não com tanta habilidade como outros, mas você cria coisas. Então, essa criatividade precisa ser construída, precisa ser afirmada, precisa ser reafirmada como valor, de grande valor para a comunicação da palavra de Deus. As artes desempenham funções intrínsecas na comunicação da palavra de Deus e da verdade de Deus. Não devem ser descartadas como simplesmente a cereja no bolo. A minha esposa gosta muito de cereja, então cada vez quando tem um sorvete ou alguma coisa assim que tem a cereja, eu dou a cereja para ela, porque ela gosta disso. Para mim, eu posso comer, mas não preciso não. Mas tudo bem, então muitas vezes a gente vê as coisas artísticas como bonitas, decorativas, que maravilhoso isso aqui, tudo tal, a gente fica com toda essa alegria de ver isso aqui, mas não entende que isso é profundamente intrínseco à comunicação. E Deus mesmo usou e insistiu em usar, mandou seus servos usar, inspirou e encheu do Espírito Santo certas pessoas para comunicar as suas verdades conosco por meio de formas artísticas.
deixo aí com vocês para pensar sobre isso. A quinta, então, tem a ver com essa parte integrante da comunicação das artes, que são essenciais, então, para cumprir a missão de Deus. Não deve ser, a minha opinião, uma opinião forte, mas é a minha opinião, que não devem ser deixadas ao lado para cumprir a missão de Deus. As artes são essenciais para comunicar a missão de Deus. E, finalmente, número 7, dons e chamados, ou vocação, são para todos os crentes. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nós temos dons e chamados, não são só aqueles que são pastores ou missionários ou tal e tal função na igreja que são chamados. Todos somos chamados para servir a Deus da forma que Ele nos construiu e nos deu capacidade para fazer. Eu sei que eu joguei muitas coisas, muitas ideias aqui, nessa pequena aula, eu diria pequena aula. Isso é uma coisa de um semestre no mínimo para abordar todas essas coisas num seminário, uma aula de uma faculdade, por exemplo. Provavelmente umas 40 horas de aulas ao vivo seriam necessárias para abordar isso mais completamente, ter mais discussão e tudo isso. Muitas coisas escritas em inglês já existem, em português não tantas, por isso estou me esforçando para terminar esse livro aqui, trazendo muitas dessas fontes e também muitas ideias que eu realmente também pesquisei eu mesmo, para concluir um livro que não seja só em português, eventualmente será talvez em inglês e outras línguas também, mas para nos dar um fundamento forte para entender e praticar a etnodoxologia. Eu creio que isso é importante para a nossa disciplina como discípulos, para o nosso entendimento do valor de cada servo de Deus, e que cada servo é diferente. Tem muitos valores da etnodoxologia que a gente nem pôde abordar aqui nesse momento também. Eu gostaria de animar vocês a verem os sites que eu vou sugerir, e já sugeri até, e que estejam em comunicação, podem me escrever, qualquer pergunta que tiverem sobre isso, buscar ilustrações. Existem muitas ilustrações por meio de vídeo, histórias. Nós estamos agora até na nossa rede, num processo de agregar muitas histórias que estão distribuídas por meio de várias publicações diferentes, que foram feitas em todo mundo, em várias partes do mundo, tudo avulso. Estão tentando incorporar, trazer isso para uma central, para que muitos de nós que queremos ou damos aula, ensinamos assim, e possamos ter acesso mais rápido, mais fácil a essas informações. Espero que isso tenha sido uma ajuda para vocês entenderem isso e do valor disso. Eu quero chamar vocês para serem certamente fiéis a Deus e entenderem esse sentido do uso das artes, afirmar o uso das artes, não para a glória das artes, para a glória de Deus, mas que essas artes possam ser realmente utilizadas em todo o seu potencial para o serviço de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.